A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Queridíssimos e queridíssimas! Para quem não me conhece, eu sou a apresentadora Cláudia Martins, profissional de educação física e terapeuta holística. Estamos aqui no nosso programa Vida Plena, um programa que te traz saúde, qualidade de vida, informações sobre todos os assuntos para você ter uma vida melhor, para você ser mais feliz. Vou contar para você o que teremos hoje. Hoje teremos ela é especialista em relacionamentos, é a Sullivan Sena e também é terapeuta holística, vai falar pra gente sobre os problemas de relacionamento. Se você tem algum problema aí na tua casa, ou com teu marido, ou com teu filho, que seja, todos os tipos de relacionamento. Hoje especificamente, ela vai falar mais sobre o relacionamento amoroso, mas ela vai voltar outras vezes e vai falar sobre muitos assuntos com a gente. Vale a pena você assistir, não sai daí. Depois nós teremos uma comidinha fit, né, uma receita fit, e como se falando em relacionamentos, a gente vai ter também uma yoga, uma prática de yoga, onde a gente vai trabalhar esse chakra, o Anahata, que é o chakra do coração, e a gente vai fazer posturas que vão fazer esse chakra abrir, para que você possa respirar melhor, viver melhor, ser mais feliz e amar, aprender a amar. Não é? E estamos aqui para isso, para aprender o amor, para aprender a amar. E é com muito prazer que eu começo o nosso programa de hoje. Já vamos dar uma olhadinha nessa roupa que eu estou usando hoje, que é da Filomena Cecílio. Dá uma olhadinha, que roupa mais chique, mais linda, mais bem vestida. Hoje eu estou usando uma blusa azul céu em crepe e calça pantalona em alfataria em viscolino, off-white. Maravilhosa roupa, muito chique, muito linda. Você vai estar bem vestido em qualquer lugar que você estiver. Filomena Cecílio, Boutique Filomena Cecílio, onde você vai encontrar a roupa para qualquer ocasião. E os acessórios semijoias da Rita Dias Pinheiro, lindas, charmosas, combinam com toda a roupa. E aqui você pode ver os acessórios mais perto. Olha que anéis maravilhosos, dourados. Olha esse pássaro. Esse pássaro vai fazer conjunto com os brincos. Dá uma olhada nesse brinco, gente. E esse colarzinho bem pertinho, gargantilha, muito charmoso, que você combina com qualquer roupa, vai ficar linda, charmosa, perfeita. Rita Dias Pinheiros, lá na Filomena Cecílio também. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas.
pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Agora, eu tenho que dar meu pulinho, né? E agora, estamos com a especialista em relacionamento. Olha que maravilha! A Sullivan Sena. Ela é especialista em relacionamentos, terapeuta holística e veio aqui tirar umas dúvidas sobre as relações, sobre os relacionamentos amorosos. E hoje, em especial, eu vou começar com a Sullivan agradecendo a presença dela e já entrando com uma pergunta do Joãozinho aqui. Por que é tão difícil os relacionamentos amorosos? Sullivan, me diga. Oi, Sullivan. Olá, boa tarde, Claudinha, boa tarde, equipe, Joãozinho, todo mundo que está assistindo. Eu quero, na verdade, fazer uma modificação nessa frase, né, nessa pergunta. Ao invés de difícil, eu gosto de usar muito a palavra desafiador. E aí sim, porque é tão desafiador. Envolvem muitas camadas, né? Primeiro porque quando a gente se relaciona intimamente com alguém, a gente lida muito com as nossas sombras, com os nossos medos, né? A outra pessoa, muitas vezes, projeta questões da nossa infância, inclusive, das dores da nossa criança. Então, essa convivência vai trazendo essas sombras, coisas que geralmente a gente não quer olhar, a gente não quer ver, a gente não quer trabalhar, ou nunca trabalhou, ou nunca se deu conta, e aí acaba que a gente projeta no outro, né? Então, as sombras, existem muitas projeções. E, né, para somar nesse combo, nós estamos em momentos, essa era moderna, como já dizia Bauman, né, como diz Bauman, esse filósofo da modernidade, né, que ele fala muito sobre contemporâneo, né, nosso filósofo contemporâneo, ele fala muito sobre relações líquidas, sobre essa era moderna líquida que a gente vem vivendo, onde tudo é muito rápido, onde a gente não tem mais tanta paciência, tolerância, imediatismo. Então isso dificulta um pouco as coisas, né, traz mais desafios ainda. Então se o outro não me agrada hoje, essa pessoa não me serve, ela precisa me agradar agora. Então a gente não tem mais aquele tempo de escuta, de entendimento, de maturação. Então precisa muito a gente resgatar essa humanidade, essa empatia, de escutar o outro. O que o outro está me dizendo é isso que eu escuto? Ou de repente eu estou com a minha escuta um pouco deturpada? Então percebe que o relacionamento afetivo ele vem muito num lugar de ajustamento mesmo, né? Das sombras, dos medos. E aí é uma escolha, como a gente fala dentro da espiritualidade, inclusive, o amor volitivo, o amor ele é uma escolha, é uma determinação. Eu me determino a estar com você,
né? Eu escolho estar com você, porque depois da paixão, né, quando acaba aquele fogo, é que vem realmente os desafios, a gente começa a enxergar ali algumas coisas, poxa, não agrada tanto, por que não agrada? E aí, obviamente, o autoconhecimento é que vai trazer base e estrutura para que essa relação vá para frente. Mas veja, é um acelerador evolutivo, então tem muito a ver com escolha. É isso. Sullivan, é incrível, adoro esses comentários sobre relacionamento, porque eu, por história própria, por falta de entendimento, né, quando a gente traz uma bagagem de pequeno, né, a gente cresce tendo determinadas crenças, e a gente acaba não conseguindo entender bem o que acontece, né, por questões que já vem lá de trás com a gente. Então, em cima disso que você está dizendo, em cima dos relacionamentos, o que você diria para as pessoas que têm um ciúmes, que acham que o ciúmes é normal? É bom ter ciúmes? Ai, nossa, ele tem ciúmes de mim, é porque ele me ama. Como é que é essa história dos ciúmes? Existe um ciúmes patológico? Como isso pode interferir no relacionamento de forma negativa? E se, por acaso, é positivo? Ah, tá, vamos embora. Bom, o ciúme, por si só, ele é natural, né? Ele é da nossa natureza. Então, porque veja, para eu explicar um pouco do ciúme, Claudinha, eu vou até pedir permissão para quem está me assistindo, porque eu tenho que voltar um pouco na história, tá? Então, vamos pegar lá os nossos ancestrais, Homo sapiens, a gente vivia em grupo, a gente precisava um do outro para evoluir, né? Para crescer, para estar junto, para sobreviver antes de qualquer coisa, né? Então, existia um medo muito grande de perder aquele grupo, de perder aquelas parcerias, né? Então, qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer coisa que ameaçasse isso, trazia na gente ali uma certa violência, uma certa reatividade. E essa reatividade, ela nunca saiu de nós, né? Então, aí traçando um paralelo com John Bowlby, né, que tem um estudo profundo ali no desenvolvimento infantil, né, ele trouxe a teoria do apego, né, a teoria do apego ela é muito utilizada na terapia cognitiva comportamental. Então, cada um de nós desenvolvemos ao longo da nossa trajetória um tipo específico de apego. O apego, ele é biológico, então a gente vê muito hoje um discurso, né, de tipo, sozinha ou sozinho eu estou muito melhor, eu não preciso de ninguém, né, um discurso bem contemporâneo, a gente vem ouvindo, escutando muito isso, mas assim, na verdade, o nosso físico, o nosso fisiológico necessita de alguém, nem que seja um amigo, uma amiga. Por quê? Porque o toque libera ocitocina, traz segurança, regula a nossa pressão arterial, logo, estar com alguém, seja lá um amigo, uma amiga, ou mesmo uma parceria afetiva, que é ainda uma coisa mais profunda, regula a nossa pressão arterial, né, faz bem para a nossa saúde, inclusive, né, e aí, veja bem, estou ali com o meu parceiro, estou ali com a minha parceira, e de repente, chega uma terceira pessoa, e essa pessoa ameaça a minha relação com essa pessoa, né, eu vejo ali, tem dados que me trazem que há uma possibilidade grande de eu perder esta pessoa para esta outra pessoa, então, obviamente, isso vai gerar em mim um ciúme, né? Então isso, veja, faz parte da nossa natureza, mas aqui eu estou falando de um ciúme que é natural, eu tenho fatos que me levam a acreditar, que me levam a tirar, né, de repente essas conclusões, eu estou vendo a pessoa tá aproximando, tá falando baixinho ali no ouvido, tá tocando, tá se insinuando, poxa, ela tá ameaçando ali a minha parceria, então eu vou defender, eu vou ficar enciumada, é natural. Agora, quando a gente entra, né, na camada do ciúme patológico, a gente está falando de um ciúme que acontece dentro da cabeça da pessoa. Então ela começa a se contar histórias. E é interessante essa questão de começar a se contar histórias, porque quando a gente estuda a comunicação, e especificamente a comunicação não violenta, uma das coisas que o Marshall Rosenberg traz bastante é que quando a gente escuta o outro, a gente nunca escuta o outro de verdade. A gente sempre está escutando o outro e, na paralela, se contando uma história daquilo que o outro está trazendo pra gente. Então, a gente tem quase que o hábito de preencher lacunas, né? E aí, e isso também fez parte aí da gestação do nosso cérebro, da nossa mente, fez parte da evolução da nossa espécie. Então, a gente se utilizou desse recurso para sobreviver enquanto espécie, só que hoje a gente utiliza ele, muitas vezes, de uma forma bem negativa. Então, esse ciúme patológico, o que acontece? Você começa a duvidar do outro.
você começa a duvidar da honestidade, da idoneidade do outro, você começa a colocar aquilo em cash, tá? Então, dentro disso, eu quero traçar dois paralelos, mais uma vez, né? Eu quero traçar dois caminhos, né, que andam lado a lado. O primeiro, esse ciúme patológico, no geral, é desenvolvido em pessoas que tiveram ali na primeira infância e até a gente pode até os 12, 13 anos, ali pré-adolescência, uma ausência muito grande, muito forte de pai e mãe. Mas veja, essa pessoa sentiu essa ausência, não necessariamente o pai não estava ali. Às vezes o pai estava trabalhando o dia inteiro, né? E aí chegava à noite, falava oi, tchau, e essa pessoa sentia essa ausência. Aí, de repente, esse pai dava atenção para uma outra coisa, ou essa mãe. E aí essa pessoa foi sentindo isso, né? E cada um sente a sua maneira. É muito importante falar que nem todo mundo que teve uma infância onde os pais eram ausentes, ela vai desenvolver necessariamente um ciúme patológico, mas algumas pessoas desenvolvem. Porque aquilo gera muito medo, insegurança nela. Meu Deus, eu vou perder o meu pai, eu vou perder a minha mãe, ou então, de repente, a separação dos pais também pode deflagrar aí numa grande insegurança dessa criança, dessa pessoa, e aí você cresce, lembra quando eu falei lá atrás do John Bowlby, das teorias do apego, né, da teoria do apego? Então, assim, ela vai crescendo com aquele apego que a gente chama de apego ansioso, né? Então ela e a ansiedade nesse sentido do apego tá na insegurança, medo de perder. E ela cresce quando ela tá com um parceiro ou com uma parceira, enfim, com a pessoa ali que ela tá se relacionando afetivamente. Qualquer sinal dessa pessoa, mínimo, né, que ela codifica como ela vai me deixar, ela vai me abandonar, já se cria ali uma história. Quer um exemplo? Sei lá, a pessoa sai todos os dias do trabalho, 5 da tarde. E, no geral, existe um costume dela mandar mensagem, oi, tudo bem, como você tá? Tô indo pra casa, tal. E nesse dia ela não mandou, pronto. Já é o suficiente, né? De repente acabou a bateria do celular, mas ela não consegue pensar nisso. Para onde que ela vai? Não, pronto. Ela vai sair com alguém do trabalho, ele vai sair com alguém do trabalho, vão para um motel, e aí começa a se criar toda uma história, todo o conceito, né? E obviamente que isso causa muita discussão, causa muita briga, então sim prejudica a relação, porque a comunicação começa a ficar muito ruidosa, e os ruídos não estão fora, estão dentro da mente, da cabeça dessa pessoa que criou toda essa história. Sullivan, deixa eu te perguntar mais uma coisa, emendando nisso que você está falando, né? Como é que entra aí, que eu sinto que acontece muito, a rejeição, né? Da pessoa tá ali, mas não tá se sentindo aceita, de repente um namoro que era simples, acabou assim rapidamente, mas a pessoa se sente extremamente rejeitada. Como é que lida com isso? O que é a rejeição? É isso também? Vem daí desse ponto que você está me falando? A rejeição? Da onde nasce a rejeição? Da infância, né? Da infância. Então, são várias as teorias que falam sobre rejeição e abandono, porque são coisas diferentes, tá? Quando a gente pega o Reich, por exemplo, que tem aí o estudo dos traços caracterológicos, segundo o Reich, a rejeição ela começa na gestação. Então, quando a mãe está grávida, ou descobre essa gravidez e fala, não queria ter esse filho, não quero ter esse filho, a gravidez é indesejada, essa criança já na barriga da mãe sente essa rejeição, e se não tem ali um olhar para isso, ela obviamente cresce com essa rejeição. Mas é muito importante a gente falar que todos nós, em algum lugar, todos nós, de alguma forma, sentimos essa rejeição, né? Porque quando os nossos pais, né, tiveram ali, descobriram ali a gravidez, que é a hora certa, então, de repente, isso está ali impregnado no nosso inconsciente, tá? E isso fica no inconsciente. O abandono é quando a criança nasce. Então, depois dos 10 primeiros dias, se de repente essa criança precisou ficar numa incubadora, no hospital, ou distante da mãe, é muito provável que ela também sinta um pouco desse abandono, sem contar outros casos de abandono de fato, né? Onde os pais colocam no orfanato, ou doam essa criança, e isso fica muito impregnado no inconsciente dessa criança. Quando a gente fala da rejeição, especificamente, essa pessoa sente essa rejeição após o término, a melhor forma é identificar o primeiro momento, né? De repente fazer uma hipnose, uma regressão, fazer algum tipo de terapia que traga de volta essa criança, e que aonde esse adulto de hoje, aí, as terapias cognitivas comportamentais, terapia de esquema, e mesmo alguns braços da psicologia trabalham com o resgate da criança ferida, né, de você resgatar essa criança. A terapia junguiana se utiliza muito desse recurso, onde você pode resgatar essa criança, acolher essa criança, né. Tem uma máxima que fala que o adulto que você é hoje nada mais é do que aquele adulto que a sua criança precisa. Então é fazer um processo de visualização, resgatar essa criança e mostrar o quanto ela é amada e querida.
Ivan, isso que você Entre fala. outras coisas, tá, Claudinha? Sim, o que você falou agora, assim, de curar essa criança, né? Então, isso é muito sério, porque a gente vê, assim, pessoas, essas coisas que a gente vê sobre maridos que matam esposas ou vice-versa, vem desse ponto aí. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, a gente só vai dar uma paradinha. Estamos recebendo a Sullivan Sena, ela é especialista em relacionamentos, é terapeuta holística, e depois ela vai nos contar que também ela tem um curso. Gente, não fique com medo, tá tudo resolvido, inclusive eu comprei este curso e é maravilhoso. Mas já a gente volta, não sai daí, Sullivan. Já, gente. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos de volta, hoje recebendo uma querida amiga, a Sullivan Sena, que ela é especialista em relacionamentos e terapeuta holística, e está aqui para nos contar como é que a gente se relaciona da melhor forma possível, que tem solução aos nossos problemas, às nossas brigas, aos nossos conflitos, que às vezes vem lá da barriga da mamãe. Então, tem jeito para isso. E vamos lá continuar com a minha querida Sullivan. Tenho aqui uma perguntinha para você, muito bacana, que é sobre um problema que acontece com todos, a maioria, sobre a crítica, sobre as cobranças entre os casais. Como é que você diz? Isso tem solução? Isso é um problema grande? Como resolver isso? De que forma se comunicar para que evite as críticas e as cobranças? Vamos lá. Então, assim, é natural, né, a gente não gostar de uma coisa ou outra, né, da pessoa com quem a gente tá ali todo dia, né? Dentro da convivência, você vai encontrar uma série de coisas que te desagradam, né? E aí, né, veio John Gottman, que é um dos maiores estudiosos, os maiores, enfim, especialistas em relacionamento do planeta. Eu ouso falar que ele é do planeta, tá, gente? Porque, assim, o cara estuda 50 anos, ele estuda casais, tá? Então, ele traz aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro desses cavaleiros é a crítica. Por quê? Porque a crítica, ela é a porta de entrada para os outros cavaleiros devastadores, que é o desprezo, a defensiva e a obstrução. Então, quando eu venho com uma crítica, eu chego falando, criticando aquilo que a pessoa está fazendo, o que ela fez. Esse bolo não ficou gostoso, olha como você arrumou, nossa, você não sabe arrumar, como você arruma errado, como você faz isso errado, olha como você falou em público. Quer dizer, a pessoa vai se sentindo mal, ela vai se anulando, né? Então, primeira coisa, por que eu estou falando assim com a pessoa com quem eu convivo, né? O que tem de errado? Alguma coisa precede essa minha fala, essa minha crítica destrutiva, porque está sendo extremamente destrutivo. E os efeitos são devastadores, porque daí vem o desprezo, né? Então, assim, a outra pessoa pode reagir com sarcasmo, com piada, com desdém, né? E aí depois pode vir a defensiva, ela pode ficar na defensiva, ou eu posso ficar na defensiva, que são as reatividades, e vice-versa. E aí vem a obstrução, o silêncio, aqueles silêncios homéricos. Então, assim, a crítica, eu preciso primeiro pensar, o que leva a essa crítica? Né? Por que me incomoda tanto? Então, isso dá uma outra forma de falar. E aí eu vou repetir, eu vou falar novamente da CNV. Para mim, de longe, é uma das maiores e melhores ferramentas quando a gente fala em comunicação. E aí que tá, né, Claudinha? Quando a gente fala em relacionamento, a gente fala basicamente do pilar da comunicação, né? Um relacionamento afetivo, ele tem 3 pilares: saúde,
funcionalidade e afinidade. Então, esse segundo pilar é como o próprio nome dele fala, ele faz o relacionamento funcionar. E aí vem a comunicação. A primeira coisa desse pilar, o primeiro subpilar da funcionalidade é a comunicação. Então, por que a comunicação é importante? Até por conta da saúde, porque dentro dos subpilares da saúde tem a saúde financeira do casal. Pô, se eu não sei me comunicar com meu parceiro, com a minha parceira, como que a gente vai falar da saúde financeira, né, administração financeira da nossa casa, como que a gente vai falar das dinâmicas? Falar o que você gosta, o que você não gosta, com tranquilidade. Olha, eu não gosto muito disso daqui, toalha em cima da cama não é legal, você, por favor, pode tirar. E eu tendo esse conhecimento da comunicação, eu vou evitar muitas brigas, eu vou evitar também esse lugar da crítica, porque quando chega nesse lugar de críticas destrutivas, significa que tem muita coisa engasgada aqui. Ou seja, eu não soube me comunicar antecipadamente. Sullivan, isso que você está falando da comunicação, eu até comentei no programa passado, eu sempre tive muito problema com a comunicação. Então, assim, se você tem clareza no que você está sentindo, no que você está pensando, né, você consegue expressar e falar para o outro aquilo que você está sentindo, né? Agora, se você tem bloqueios, que muitas vezes quando você era pequena, não, você não sabe de nada, fica quieta, e você vai se fechando, você acaba com a vida, você acaba com a sua vida. Nossa, é muito importante isso que você está falando, Sullivan. Muito legal. Sim, sim. Conte. A comunicação... Muito sobre isso, que isso muito me interessa. A comunicação. Maravilhosa. A comunicação, até fazendo um paralelo com a própria terapia holística, que trabalha ali os meridianos, né, os chakras, tem até aqui, ó, e aí a gente está falando desse chakra, que é o chakra laríngeo, né, e se a gente remonta aí, se a gente pega, por exemplo, as escrituras sagradas, a gente pega a Bíblia, por exemplo, do verbo se fez carne, então o som primordial, na cultura védica, por exemplo, no hinduísmo, também fala-se do som primordial, que é o Om. Então a voz, ela é muito importante, porque aqui a gente está falando do nosso poder de expressão, o poder de fala, o poder de expressar. A gente não manifesta sem saber se expressar, né? A gente não... é muito interessante porque a linguagem ajuda a gente a concatenar e a estruturar as nossas ideias. Então, por exemplo, que se eu não gosto de uma determinada coisa, sei lá, vamos dar esse exemplo, que é um clássico da toalha em cima da cama. Vamos dar esse exemplo, tá? Então, se eu não consigo falar de maneira tranquila isso, se eu já chego numa reatividade, numa briga, numa raiva, eu vou simplesmente criar um muro entre eu e meu parceiro, ou a minha parceira. Eu vou criar um muro nessa relação, né? Por quê? Porque eu vou ativar gatilhos nessa pessoa também. Nossa, falou dessa forma comigo, como meu pai falava comigo, como tal pessoa. Nossa, isso me traz um medo, eu não quero esse conflito, eu não quero esse lugar. Então, a CNV, que é a comunicação não violenta, ela está pautada em 4 componentes, que é observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, eu observo a situação, observo em mim o que aquela situação traz, quais os sentimentos que surgem, e a partir dos sentimentos eu vou ter o quê? Eu vou ter uma noção das necessidades que estão por trás. E aí tem uma coisa curiosa, Cláudia, por que a gente não sabe se comunicar? A gente não foi ensinado a se apropriar das nossas necessidades. Então hoje, os adultos que nós vemos na sociedade hoje, principalmente aqui no Brasil, são adultos que não sabem o que querem, não sabem qual a minha necessidade base, o que eu preciso, o que eu quero de fato. Eu tenho necessidade do quê? Né? Quais são os meus valores? Então, como eu vou comunicar isso para o outro se eu não tenho clareza disso, se eu não tenho uma lucidez disso? Então, é muito importante o autoconhecimento nesse sentido. O Marshall fala muito disso. O Marshall é muito interessante, que o Marshall Rosenberg, na CNV, ele fala muito da meditação, né? Hoje a gente tem aí o termo mindfulness, que nada mais é do que a meditação, né? Você observar, ter a atenção plena dos teus pensamentos, do que está vivo em você. Então, é um termo muito utilizado na CNV. O que está vivo? Qual a emoção está viva em você? E o que essa emoção está querendo te falar? Ah, eu tô com raiva. Por que você tá com raiva? O que essa raiva tá querendo te trazer? Percebe? Então, com isso, eu vou pro pedido, que é o 4º componente. Então, eu vou falar pra pessoa, num lugar até de vulnerabilidade, olha, todas as vezes que eu vejo essa toalha em cima da cama, me traz um sentimento de agonia, de angústia, sabe? Porque eu tenho uma necessidade de organização, eu tenho uma necessidade de limpeza também, a cama fica gelada. Eu queria te fazer um pedido, que é o seguinte: toda vez que eu sair do banho, busca estender a toalha lá fora, por favor, porque isso realmente me faz mal. Você vê a diferença? Eu não tô falando você é bagunceiro, eu não tô acusando, eu não tô julgando, eu não tô apontando o dedo. Eu tô falando... Sullivan, é incrível. Olha, agora você me fez lembrar de um caso, assim, com um namorado que eu tive, que eu até abrindo aqui, um namorado que eu tive há muito tempo, e ele dizia assim pra mim: você parece que tá sempre armada. Quando ele falou isso pra mim, ele falou: eu? Aí eu entendi que eu tava sempre me protegendo, sabe?
Então, isso que você falou, é a comunicação não violenta. E eu já falava uma coisa assim, armada, quer dizer, e já desmanchava tudo, já acabava com tudo, né? Precisa fazer assim? Você pode falar a mesma coisa, a toalha tá em cima da cama, puxa, tira a toalha de cima da cama. Pô, por que você coloca a toalha em cima da cama, né? Não é assim que você tá falando? Não é esse sentido que você tá falando? Nossa, Sullivan. É nesse por que você não me contou isso antes, Sullivan? É nesse sentido mesmo, as pessoas já chegam acusando, né? Nossa, como você é bagunceiro. Você percebe? Olha a diferença do tom, né? Como você é bagunceiro, mas você tá todo dia essa toalha em cima da cama, e aí vem com uma outra violência, que é generalizar, né? Generalizar causa no outro um senso de justiça mortal, porque se ela, em algum momento, não deixou essa toalha na cama, ela vai lembrar, porque nessa memória ela é fantástica para isso, ela vai resgatar essa memória do dia de 1830, que ela não deixou a toalha na cama, e ela vai virar e falar, não, porque em 1830, dia 10 de maio de 1830, eu tirei essa toalha da cama. É nesse nível. E as discussões vão para esse lugar. E é muito interessante porque, até na terapia do esquema, fala-se muito das crianças feridas, né? Então, você percebe que quando um casal começa a discutir, parecem duas crianças mesmo, né? Por quê? Porque, volto a repetir, mexe com dores da nossa infância, mexe com questões da nossa... Enquanto a gente não olha para isso, enquanto a gente não olha para a nossa criança ferida, para as necessidades dessa criança, as nossas relações vão viver sempre em ciclos em padrões. E vou dizer mais, tá? Claudinha, até trazendo um pouco aí de Bert Hellinger, de constelação familiar. Enquanto eu não olho até para os meus ancestrais, como era a relação do meu pai e da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, vamos até os avós, né? Que o Bert fala muito, o Bert Hellinger, no caso, ele fala muito dessa questão do até os avós que chega na frequência. Já no Theta Healing, que é uma outra terapia que eu trabalho, fala-se muito dos ancestrais mesmo, assim, 7 gerações para trás. Mas, assim, enquanto eu não vejo isso, poxa, isso daqui é um padrão familiar. Enquanto eu não trabalho isso, eu vou ficar repetindo, batendo cabeça ali. Né? Até por um motivo, na questão da ancestralidade, de honrar os meus ancestrais. Inconscientemente, a nossa genética tem essa... trabalha muito com isso, leva muito isso adiante. Então, você vê, são muitas linhas, são muitos lugares, e a gente precisa olhar para tudo isso. E a gente está num momento muito importante do planeta, né, para trabalhar tudo isso. Então, é um convite que eu faço para você que está me assistindo agora, se você está num relacionamento afetivo, aproveita para se olhar, aproveita para se enxergar, aproveita para acessar as suas necessidades. Claro, se esse relacionamento não estiver aí num lugar de abusivo ou mesmo de tóxico destrutivo, porque se está num tóxico destrutivo, se é abusivo, a ideia é que você abra mão mesmo, né? E olhe para você e cuide de você. Agora, se está disfuncional, como a gente chama, se está ali nos conflitos, nas brigas e está nesse lugar, para os dois, reflitam, pensem, vão fazer terapia de casal, é muito importante, não vai postergando. Terapia não é coisa, o pessoal tem esse preconceito, né, Claudia? É coisa de louco, eu não preciso de terapia. Nada a ver. Gente, todo mundo precisa de terapia. Baixa orgulho, baixa a bandeira aí e vambora. Sullivan, olha, você vai falando essas coisas, você ficou falando de ancestrais, né, e foi me passando um filme, né. Agora eu entendo, sabe o que veio na minha cabeça? Olha que coisa louca. Você falou, como é que era a relação dos seus pais? Não, existia comunicação entre os meus pais. E eu copiei isso, pronto, agora é a hora da terapia, hein, gente? Dá licença que eu vou fazer minha terapia. Não, tudo bem, eu já entendi tudo. Aliás, eu quero até falar que essa pandemia que veio aí para, né, infelizmente, fazer um estrago no mundo, ao mesmo tempo ele trouxe muita sabedoria, porque foi na terapia que comecei a perceber, nossa, então eu estava vivendo aquilo porque eu também precisava aprender tal coisa. Então, assim, incrível. E agora aqui acabou de cair a ficha que o meu problema de comunicação, que agora, graças a Deus, está cada vez melhor, cada vez menos problema de comunicação, veio dos meus pais, do silêncio que existia entre eles. Que coisa, né? E eles eram um casal relativamente bem, se davam bem. Não brigavam, não falavam nada, mas era o silêncio. Bom, querida, agora, rapidamente... me conta, pelo amor de Deus. Tem um negócio do seu curso, Sintonia do Amor, né? Quero falar dele agora. Isso, na Sintonia do Amor. Boa. Isso, quero falar que você fala que existem as camadas de entendimento, os casais, alma gêmea. Fala rapidamente sobre esses níveis de casais, né, que se aprendem, que aprendem juntos. Conta um pouquinho para eles sobre isso. Na verdade, no estudo do Theta, a Vaiana Steibel, que foi a canalizadora do Theta Healing, é uma ferramenta bem interessante, porque ela é quase um conglomerado de várias outras ferramentas, né? Então, um pouco de PNL, hipnose, tem bastante ali
de trabalhar os chakras, né, de ancestralidade, então tem um pouco ali de constelação familiar, biometafísica facial, linguagem do corpo, que são coisas que eu já também trabalho junto, né. Então, assim, é muito interessante porque a Havaiana Stable, ela traz ali os 7 tipos de alma gêmea, né, e dentro desses 7 tipos de alma gêmea, tem a alma gêmea do tempo sagrado, do tempo divino, né, aos olhos do Criador e no tempo divino, que são as almas gêmeas compatíveis, né, então essas almas, elas são pessoas que estão juntas num propósito, numa missão. As outras camadas, então tem a fora do tempo divino, eu não vou lembrar agora todas de cabeça, de repente eu posso até abrir aqui o arquivo e falar de cada uma delas para vocês, mas tem aquelas incompatíveis, tem as fora do tempo divino. As incompatíveis é muito interessante que elas se encontram, elas resolvem algumas questões, arestas kármicas ali dessas almas, desses espíritos, e depois elas se separam. Tem também aquelas almas gêmeas que se encontram, e elas se encontram, putz, foi incrível aquela química, deu tudo certo, depois de um tempo, uma tá aqui, outra tá aqui, já estão em frequências diferentes, aí também, né, não tem como dar certo. Então tem várias falanges, né, de almas gêmeas, e tem aquela do tempo divino, né, ou seja, aquela pessoa que está afins, né, que está numa energia afim com você, que na verdade vocês estão juntos para cumprirem uma missão, né? Ela até brinca, falam, são mestres, né? São mestres que vão trilhar ali uma jornada juntos, né? E claro, assim, isso, gente, é uma linha da visão sobre almas gêmeas, né? Se a gente pega, por exemplo, o conceito de mônada, e aí eu vou entrar em um outro universo. Então são várias linhas, eu estou trazendo essa específica, e na Sintonia do Amor, a gente esmiuça um pouco mais de cada uma dessas almas gêmeas, é bem interessante, assim, o curso, ele realmente está fantástico, é um curso super completo, né? Olha, eu estou gostando muito do curso, eu ainda tenho um pedaço, está faltando bastante para eu estar estudando, mas eu estou amando o curso. Eu queria que você deixasse aqui o nome de um livro para as pessoas que quiserem começar, sei lá, se interessarem por esse assunto, além de fazer o seu curso, que é maravilhoso, além de olhar o seu Instagram, que está cheio de coisa bacana, de lives que ela faz, assim, que você fica assim, ó, queixo caído de ver as coisas que essa mulher sabe, que como ela pode ajudar a gente em relacionamento, que hoje nós estamos precisando muito. Então eu quero que você deixe aqui para o nosso telespectador um livro. Diga um livro que eles podiam começar agora a ler. Você sabe que a minha vontade é de falar de vários, né? Mas quando você falou assim, olha, traz um livro que de repente vai ajudar muita gente, eu indico este livro, Criando União, da Edith Pierracos e da Judith Selle. É importante falar que a Eva Pierracos foi casada com o John Pierracos, que foi um cara que ajudou muito o Alexander Lowen no desenvolvimento da bioenergética, né? Eles juntos chegaram na bioenergética. Para quem não sabe, é uma ferramenta, uma técnica incrível de trabalhos corporais, né? Que ali trabalha as couraças, né? Que estão no corpo, de mágoas, de dores da primeira infância. Então, é uma outra terapia que pode ajudar a cuidar e a curar a tua criança ferida. Você vê, a gente tem muita ferramenta. E a Eva Pierracos, junto com o John Pierracos, eles fundaram aí a Patchwork, né? Que na verdade é uma espécie de escola filosófica, vamos colocar assim, né? Então, esse Criando União, ele vem com muito conteúdo sobre o que é um relacionamento afetivo, trazendo essa ótica da espiritualidade, porque eu acho muito importante a gente... E, gente, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de dogmas aqui específicos, nada disso. Eu estou falando de conexão, né? O que é essa grande egrégora espiritual que está no nosso entorno, independente do nome que você quiser dar, da tua crença, o que isso traz pra gente? Como que ela se comunica com a gente? Então é muito interessante porque esse livro traz muita sabedoria sobre essa perspectiva, esse ponto de vista, o que é um casal e por quê? O porquê de um casal, né? Por que da união de duas pessoas? É isso. Sullivan, você tem que voltar mais, por favor, volte. Diga que volta, por favor. Volta, muito obrigada pela sua participação, querida. Vou repetir aqui, ela é Sullivan Sena, especialista em relacionamento e terapeuta holística. Vai ficar aí para você pode segui-la no Instagram, no Facebook. Também tem Facebook, né? Tem Facebook também, Sullivan? Tem Facebook também, Sullivan Sena. É isso mesmo, meu Facebook. Do jeito que tá aí, 2 L. Querida. Um beijo grande para você, muito obrigada. E a gente agora vai até a nossa receita fit e já voltamos.
pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. E agora vamos aos nossos ingredientes do Brigadeiro Fit, brigadeiro de tâmaras com aveia. Anota aí, você vai precisar de uma xícara de tâmaras sem caroço, uma xícara de aveia, pode ser em flocos, que fica mais gostosinho, mas pode ser da sua preferência. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de creme de amendoim, de pasta de amendoim. E também de 2 colheres de sopa rasa de cacau em pó ou do chocolate da sua preferência. E uma colherinha rasa de chá de sal. Se você preferir menos sal, diminua, porque a pasta de amendoim também tem um pouco de sal. E agora você faz o seguinte, você pega as tâmaras e deixa de molho em água quente por pelo menos meia hora para ela ficar bem hidratadinha. Depois você escorre e aí você vai usar no ingrediente. Vamos ao modo de fazer. Anota aí. Agora usando um processador ou um liquidificador, até um processadorzinho daqueles pequenos de cozinha, você pode usar para fazer essa receita. Você vai colocando os ingredientes pouco a pouco, deixando bem espalhadinho dentro do processador ou do liquidificador. E vai colocando aos pouquinhos, um a um, espalhando bem. E se você achar que tem muito sal na receita, você pode diminuir, você pode tirar essa quantidade extra de sal. Por quê? Porque a pasta de amendoim, ela já tem um pouco de sal. Então, se você achar que isso vai ser demais, você não coloca o sal. E aí você bate bem batidinho. Quando ele criar uma consistência de creme, não se esqueça, às vezes vai ficar na bordinha, você desliga um pouquinho e vai passando uma espátula nas bordinhas para que fique tudo muito bem misturadinho. Bate bem, quando virar um creminho homogêneo, ou se não estiver ainda na textura que você quer, você coloca um pouquinho de óleo de coco. Aí ele vai ficar bem homogêneo, você faz as bolinhas e está pronto o seu delicioso brigadeiro, que você pode deixar na geladeira por 3, 4 dias ou até congelar. Fica delicioso e muito nutritivo. Faz aí na tua casa. E aí, garoto? E aí, garota? Gostou da sobremesa? Gostou da minha receita fit? Maravilhosa para você fazer aí na sua casa e ficar com saúde? Agora, como eu prometi para vocês, agora a gente vai ter uma prática de yoga, onde você vai estar fazendo exercícios para abrir o chakra do tórax, do coração, para trabalhar o amor, para trabalhar o amor próprio, o amor pelas pessoas, o amor pelo universo. Senta aí, faz comigo, vamos lá? Vem! Sente-se confortavelmente ou no chão, com um colchãozinho, ou no seu sofá. Coloque suas mãos no abdômen para começar a respirar, a sentir o seu abdômen se expandir com a respiração, trazendo o ar pelas narinas no baixo ventre. Isso vai te tranquilizar, isso vai acalmar a sua mente e fazer com que você esteja no momento presente. Nós vamos agora nos preparar para chegarmos à postura principal, que é a Anahata Asana, que são as posturas, é a postura principal para abrir o chakra cardíaco. Então a gente vai ter todo um preparo, posturas que vão nos preparar para chegarmos até a Anahata Asana. Se espreguice gostosamente, sem tirar o seu quadril do chão ou da cama ou do sofá.
para um lado, para o outro. Respire profundamente pelas narinas, solta os teus ombros. Isso, movimente lentamente os ombros, para que você consiga lubrificar essas articulações, porque a gente vai usar muito alguns movimentos de alongamento que vão ser necessários para essa postura. Novamente, entrelaça os dedos, mais um gostoso espreguiçar, inspirando e expirando pelas narinas. Lembre-se de ativar o seu baixo ventre, para que as posturas sejam mais firmes, com segurança. Novamente, massageie os teus ombros, respire profundo, deixe um semblante leve, agradável para você, porque o seu corpo ele vai lendo essa mensagem do teu rosto, lateralizando a postura, relaxando o teu ombro. Relaxa o teu ombro que está com as mãos no chão, com a mão no chão. Estende todo o seu lado direito, alonga e volta. Da mesma forma que fizemos de um lado, faremos para o outro lado, soltando o ar pelas narinas, mantendo o seu quadril fixo no chão. Cuidado com o teu pescoço, ele não pode tombar e os teus ombros não podem tensionar. Coloque-se bem à vontade, confortavelmente nessa postura, sentindo, lateralizando o alongamento do seu tronco. Relaxe, respire fundo. E vamos para o próximo exercício, que é uma preparação para a sua coluna. Inspire, abra o peito, expire, projete o seu pubis para cima, virando os isquios para frente, fazendo um movimento de uma massagem em todas as suas vértebras, desde o cóccix até a sua cervical, arredondando, fazendo uma extensão e uma flexão do seu tronco, caindo um pouquinho para trás, segurando os seus joelhos. Inspire e expire, trabalhando toda a mobilidade da sua coluna. Muito bem, estamos preparando o nosso corpo para chegarmos a Anahata Asana. Em seguida, passe para a postura da criança. Esses exercícios de yoga nos ajudam muito a abrir todas as tensões, tanto do quadril quanto dos ombros. Descanse com os joelhos levemente afastados, descanse a sua cabeça nas mãos. A respiração fica na região das costelas, inspirando e expirando. Você dá espaço, suas costelas se expandem para as laterais e para cima, soltando o ar, as costelas descem. Tire as tensões dos ombros, as tensões do seu rosto e descanse nessa postura. Em seguida, vamos inclinar para a lateral, como se você quisesse encostar o seu abdômen totalmente no seu joelho. Um dos joelhos você descansa o tronco, descansa a cabeça na mão, estende o braço lá na lateralização para sentir o alongamento. Vamos para o outro lado, fazendo da mesma forma. E aí na sua casa você pode fazer mais tempo cada postura. Aqui estou mostrando rapidamente para que você vá preparando o seu corpo para a postura principal. Descanse e prepare agora o alongamento para frente. Se o seu ombro estiver muito tenso, sentir dor nessa extensão, você relaxa o seu cotovelo no chão. Se você não sentir nenhuma tensão nos ombros, pode estender a tua mão crescendo lá longe, empurrando o teu abdômen e o teu tronco em direção ao chão. Troque. Lembre-se, respire fundo. Se doer os ombros, relaxa o cotovelo no chão, mas se você não tiver dor nos ombros, você pode mantê-los estendido à frente, como se você quisesse alcançar algo lá longe. Muito bem. Devagarzinho retorna. Os seus joelhos, se forem muito sensíveis, você pode colocar uma almofada nos joelhos, ou fazer em cima da sua cama, ou em cima do seu sofá. Isso, alinhe os seus joelhos, os seus braços, e vamos preparar mais um pouquinho a nossa coluna com a postura do gato. Na inspiração, abrindo o peito, na expiração, arredonda, puxando o pubis para dentro. Esse exercício você pode estar fazendo todos os dias. Ele é excelente para trabalhar a mobilidade da sua coluna e também é um exercício abdominal.
Inspira, expira, empurra o teu umbigo lá nas costas. Puxa os ombros para trás, inspira. Expira, arredonda, ativa teu abdômen. Segura. Inspira, abre o peito. Expira pelas narinas. A ins e a ex pelas narinas. Sempre liberando os teus ombros. E agora vamos abrir para a lateral, como se você fosse chegar com a mão lá no teto e passa por baixo do seu braço que está apoiado, sentindo a sua escápula alongando. Cuidado para não jogar o peso em cima do seu pescoço. Coloque levemente a sua cabeça no chão. O apoio está na mão. Volte. O mesmo você faz do outro lado. Inspira como quem quer olhar lá o teto. Dá uma torcidinha na parte superior, dando uma leve torcida da cintura para cima, sentindo o alongamento nas suas escápulas. Respire fundo. Cuidado para não colocar muito peso em cima do pescoço. Volta, arruma. O peso está na mão, está com o teu abdômen ativo. Volta, espalha a mão no chão e vamos repetir. Inspira. Expira. Sempre que você faz a segunda vez, você consegue perceber melhor o exercício. E como eu já falei, se você permanecer mais tempo na postura, você vai ter um resultado muito melhor. Cuidado com os ombros, dá uma torçãozinha lá para cima e lá embaixo você foca na sua escápula, alongando aqui, no caso, a sua escápula direita. Olha o peso em cima do pescoço, cuidado, não deixa desmoronar. Volta, muito bem. Afasta novamente os joelhos, os pés, as pontinhas dos pés unidas. Agora a gente está quase chegando na postura propriamente dita. Ainda não é o Anahata. Afunda bem, esse também é um trabalho bem grande com o teu coração, abrindo, como se o coração fosse entrar no centro da terra. As tuas mãos vão longe, 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 longe. Respira. Você pode apoiar ou o queixo ou a testa no chão. Afunda como se alguma coisa estivesse empurrando você para baixo, abrindo o cardíaco. Agora sim, vamos ao Anahata Asana. O quadril fica na linha do joelho, o bumbum lá para cima. Descansa uma das mãos na testa e o braço vai longe. Ainda estamos em preparo, mas já vamos finalizar a postura. Da mesma forma, se o teu ombro está doendo nessa extensão do cotovelo, você descansa o teu braço no chão. Se você achar que tudo bem, estenda e afunda como quem quer trazer o coração para a terra, captando essa energia da terra, abrindo o chakra cardíaco. Respire, desfrute dessa postura. Busque o relaxamento do esforço. Respire. Tire o melhor proveito que você pode, usufruindo. Nós não somos a mesma pessoa depois de permanecer nas posturas. Elas são posturas psicofísicas que influenciam a nossa mente, acalmam a nossa mente e também nos leva a podermos praticar uma meditação de forma mais consciente, mais presente, através dos movimentos. Estamos fazendo do outro lado, da mesma forma. Se seu ombro doer, você descansa o seu cotovelo no chão. Se não doer, você estende e desfruta, afunda como se o coração fosse chegar no centro da terra, captando essa energia da terra. E agora estamos preparados para chegarmos ao Anahata Asana. Com os dois braços, afundamos o coração em direção ao chão, estendemos os cotovelos, o queixo ou a testa no chão. Depende da sua mobilidade. Se você se sente bem na postura, permaneça e usufrua do seu máximo. Mas se te incomoda, não fique muito tempo, você volta antes. Ou como falei, dobre o cotovelo, facilita a postura, mas sinta o benefício dessa postura e você vai inspirando e expirando, fazendo uma grande extensão. Permaneça, respire
ou volte se você precisa. Devagarzinho você sai da postura, descansa um pouquinho na postura da criança. Descanse, respire, expandindo as costelas para os lados e para trás. Se essa postura for ruim para você, você consegue fazer sentada essa postura utilizando uma mesa na sua frente. Muito bem, agora vamos finalizar a nossa postura com um pouquinho mais de extensão. Vou mostrar para você, eu vou ficar de lado, e você estende os seus cotovelos, abrindo o peito, aproximando as escápulas, levanta um pouquinho o seu olhar para o teto. Se você conseguir, afaste um pouquinho as mãos do seu quadril, da mesma forma, inspirando e expirando. Isso mesmo, mais um trabalho de extensão. Agora alongando mais o peitoral. Da mesma forma, abrindo o coração. Voltamos lentamente e agora nós vamos finalizar a postura sentadinhos e fazendo uma compensação dessas posturas que fizemos de extensão. Apoie o seu quadril bem direitinho, com os dois ossinhos do quadril no chão, relaxa os teus ombros, respira mais um pouquinho e aí você vai inclinando o seu tronco à frente, fazendo o contrário que fizemos, fazendo uma flexão, numa compensação torácica. Isso, relaxe. Aí nós fazemos Yoga Mudra. No Yoga Mudra, você tem muitos benefícios quando você consegue permanecer e relaxar, e sentindo o alongar desde o seu cóccix, soltando totalmente o seu corpo para baixo, relaxando o seu pescoço, respirando. E tem uma variação aí dentro dessa postura de compensação, né, sendo uma flexão torácica, você pode ir para a lateral fazer a mesma coisa. Isso. Pare um pouquinho sentada, se coloque bem sentado para a gente finalizar e captar todo o benefício dessa postura com as mãos no abdômen. Tente sentir o teu abdômen se expandindo, sua costela se expandindo, feito um guarda-chuva. E aí você solta o ar e o ar sai de cima para baixo. Você tem a sensação que o ar entra de baixo para cima e sai de cima para baixo. Muito obrigada, faça na sua casa. Namastê, um beijo, meus queridos. E aí, queridos, gostaram? Gostaram desses exercícios? É muito fácil, você faz aí na tua casa e vai de acordo com o que você consegue, vai lento, né, passo a passo, de acordo com o que o teu corpo permite. O corpo vai se abrindo e não se esqueça de focar na tua respiração. E você vai praticando esses exercícios e você vai ter um excelente resultado. Acredita em mim, é verdade, garoto, é verdade, garota. E agora a gente está chegando ao fim do nosso programa. E eu queria agradecer muito você pela sua presença. Queria pedir para você seguir, dar um like lá no nosso YouTube, compartilhar com seus amigos para a gente poder ir conhecer, chegar até mais pessoas. Gostaria que você seguisse também a gente no Instagram, Conect TV Brasil, pelo Instagram, tem os nossos telefones aí, também tem o telefone do meu espaço aqui lá em São Paulo. E eu queria deixar aqui uma frase para você, uma frase motivacional, que as pessoas elas não fracassam, as pessoas elas desistem. Portanto, não desista do seu objetivo, não desista do seu propósito. Você não fracassa, você persiste que você consegue chegar lá, ok? Queridos, um beijo grande e como eu sempre vivo no mundo da lua, eu tenho que sair voando. Tchau, pessoal!
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.